Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Desde já eu peço que você deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, nas suas redes sociais e interaja aqui com o nosso canal para que esse vídeo ele possa chegar a muitos corações, né? Nossa mensagem de hoje ela está em Isaías, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó: Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia do refúgio e esconderijo contra as tempestades e a chuva. Este texto, meus irmãos, de Isaías, capítulo 4, começa aqui mostrando um julgamento, um juízo, na verdade, né? Eu li aqui a partir do versículo 4, mas do primeiro em diante nós vemos o juízo de Deus sendo executado, em que a maioria da população masculina morreu na guerra, foi levada cativo, né? Então, Deus estava ali tratando com o povo de Israel. O povo havia se corrompido de uma tal forma que havia transgredido todas as leis, havia deixado para trás tudo o que Deus tinha ensinado através do homem de Deus chamado Moisés, através de um grande líder, de um homem que viu Deus face a face, de um homem que recebeu diretamente de Deus a lei. Então essas pessoas haviam transgredido de uma tal forma que não estava mais praticando nada. A cidade virou uma verdadeira devassidão, uma situação moral, política, econômica, social, religiosa, espiritual, tudo. O povo havia se esquecido de Deus em todas as áreas de suas vidas. E então Deus permite serem levados a cativo. Várias vezes são levados a cativo. E esses cativeiros não eram nada mais, nada menos do que uma limpeza que Deus estava fazendo aqui. E tinha a promessa de Deus para um renovo. E esse renovo ele só viria após ser feito essa limpeza. Vemos aqui um Deus que além do seu amor, que junto com o seu amor, melhor dizendo, vem também a sua justiça. E vemos também um Deus em que não esquece, não desiste, né? É o Deus que nós servimos, um Deus que não desiste de nós. Em todos os momentos Deus procura sempre fazer o povo se voltar para eles, ou criar situações para que o povo possa se lembrar dele. E aqui nos remete a um passado bem distante, que era a peregrinação no deserto. De dia, Deus cuidava do povo com o calor, o sol causticante do deserto, enviando uma nuvem de sombra, né, que trazia sombra sobre eles, e ali eles se refrigeravam. E à noite, o frio e a temperatura no deserto chega até abaixo de zero, então vinha uma coluna de fogo. Aquela coluna, ela aquecia as pessoas, né? Então vemos aqui os cuidados de Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não importa o momento, Deus está, como o salmista Davi disse, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Ou seja, em todas as situações Deus cuida do seu povo, mas Deus também permite e manda o juízo quando isso é necessário, porque aqui eles precisavam de uma limpeza, e Deus sempre quer o seu povo limpo, santo, separado, e permitia essa limpeza. Aqui era uma espécie de peneira, né? Onde as pessoas estavam sendo, na verdade, peneiradas, né? E Deus aqui fez essa limpeza
mas uma limpeza bem feita, tirando do meio deles toda idolatria, todo pecado de imoralidade, todo tipo de imundícia foi extirpado do meio do povo de Israel, através desses cativeiros, né? E então ele faz a promessa de um renovo, faz a promessa de restauração, e esse renovo aqui nos dá uma ideia de uma planta, né, de algo se renovando. Era como se uma floresta que foi devastada, mas ainda ficou alguns toquinhos lá, algumas raízes, e aquele renovo começa a brotar. Então é uma esperança de que vai ser restaurado de novo ser reflorestado aquele lugar, né? E assim era o povo de Deus, né? Tinha sido devastado pelos cativeiros, por tanto sofrimento e aflição, escravidão. E Deus estava fazendo uma promessa de um renovo, fazendo uma promessa de restauração. Esse renovo também aqui no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como o Antigo Testamento todo ele aponta para Cristo, nós podemos também ter uma ideia do próprio Cristo, o próprio Salvador, né, que viria no meio de uma nação, no meio de um povo, numa época de que estava tudo devastado, né, e oprimido nas mãos de um inimigo, mas que vinha um renovo agora, mas não era um renovo físico, não era um renovo político, econômico, religioso, era um renovo espiritual. Então Deus é um renovo, traz um renovo espiritual para a sua vida nos dias de hoje. E por que que Deus sempre se preocupa com isso? Porque Deus não desiste do ser humano. Deus não se alegra na situação ruim, pecaminosa, na situação que o homem vive longe, distante da sua presença. Ele não se alegra com isso. E sempre ele tem essa promessa de um renovo, de uma esperança, né? Porque o profeta vai dizer: e o povo que andava em trevas viu uma luz, né? Então apareceu uma luz, uma esperança, né? Aplicando para os nossos dias, né? Jesus é esse renovo, essa esperança para a sua vida. Jesus ele é esse renovo no meio dessa devastação toda, essa catástrofe toda. Jesus se apresenta como um renovo, como uma esperança de restauração para sua alma, para sua vida espiritual. E então todas as outras áreas será abençoada, mas a principal que precisa de renovo, precisa de restauração é a espiritual, que você venha a ser renovado através dessa palavra, que você venha a ser restaurado pelo poder dessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira, e o Deus que fala ela, ele cumpre o que ele fala. Amém.